Pai do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de primário. Nós estamos iniciando mais um trimestre maravilhoso. Graças a Deus por termos conseguido completar mais um ciclo e iniciar um novo. Provavelmente na sua sala agora vão ter alunos novos que chegaram do jardim de infância e a nossa lição esse trimestre fala sobre a vida de um missionário. Fala sobre as viagens, como iniciar a vida missionária. Isso é ótimo para falar para as crianças, para já iniciar na infância a ter o desejo de falar da palavra de Deus, a ter o desejo de sair pelo mundo e pregar a Cristo, não só em outros lugares distantes, mas na sua rua, no seu colégio. É muito bom que a criança tenha essa expectativa. E para esse trimestre, eu trouxe uma forma da gente manter o aluno cada vez mais frequente na aula. Uma forma dele se interessar cada vez mais a vir para a aula, que é essa maleta. Essa maleta ela vai servir para o trimestre inteiro e a cada lição ela tem uma figurinha. Ela vai ter uma figurinha para o aluno, a cada aula que ele for, ele colar a figurinha dele. Que no caso seria uma coisa que ele precisa ter para se tornar um missionário. No final dessa viagem, que ele vai ter os 13 materiais necessários para completar a maleta, para ele poder ser realmente um missionário. E aí, a cada aula, a gente cola um símbolozinho desse, que é um material que vai ser de acordo com a lição da aula. E esse aqui eu vou explicar no fim da aula, porque são 2 olhinhos. E aí, professores, recebam muito bem seus alunos nessa aula, porque é o início do trimestre. É um momento onde eles vão chegar sem saber muito bem do assunto e você vai poder trazer um encanto a eles sobre cada assunto que vai ser falado. E aí, nós vamos para a nossa memorização, que eu trouxe esse mapa, que é no tema da nossa lição. Todas as peças dele são desencaixáveis. Ele é todo feito com velcro, para ir colando, para no início ele estar todo vazio e você ir falando com os alunos cada pedaço do versículo. Você pode explicar ao seu aluno sobre como é a divisão dos continentes, falar o nome de cada um bem por alto, só para ele ter o interesse do porquê que tem um mapa ali, o porquê de cada coisa. E aí a cada peça que seu aluno vai encaixando é um pedaço do versículo bíblico. E aí você vai colocando cada peça e lendo com ele pausadamente, para que ele possa entender. Lembre sempre de procurar ver se não tem nenhuma palavra difícil que o aluno não entenda, ou saber se ele está realmente entendendo todo o contexto do versículo. E esse versículo diz para a gente: ele quer que todos sejam salvos e conheçam a verdade, e venham a conhecer a verdade. 1 Timóteo 2:4. Explique ao seu aluno de quem o versículo está falando. Quem é ele? Quem quer que a gente venha conhecer a verdade, sabe? Quem quer que a gente seja salvo? Explique a ele sobre Cristo. A lição ela veio muito conectada com a lição do trimestre passado, porque a gente terminou a lição do trimestre passado justamente falando sobre ser cheio para falar da palavra de Deus. Essa lição ela veio muito conectada com a lição do trimestre passado. E aí, porque a lição do trimestre passado ela terminou falando o que a gente deveria fazer para ser cheio para falar da palavra de Deus. Então, ele pegou um link muito bom para você falar dos seus alunos que no trimestre passado a gente estava falando sobre ser cheio para falar da palavra de Deus. E agora é o momento que a gente vai aprender a como sair nas ruas, a como falar com os nossos colegas sobre a palavra de Deus. E que Cristo, ele quer que a gente faça isso, é uma missão que ele deu para a igreja. Então, eu trouxe também um globo que vocês podem utilizar. Pode ser um globo, pode ser aqueles mapas de caderno. O mapa de caderno é até bom porque ele tem as divisões separadas. Ele tem o mapa mundi, tem o do Brasil, tem alguns mapas que tem o do estado. E aí você pode mostrar, procurar onde a gente mora, mostrar ao aluno que por mais que a gente ache que a nossa cidade, que o nosso bairro, que o nosso estado seja muito grande, relacionado ao mundo, ele é muito pequeno. Você nem consegue ver o estado da gente no mapa mundi, ainda mais uma cidade ou um bairro que a gente mora. E aí você diz aos alunos que o mundo ele é tão grande, e Deus ele deu a missão a gente de falar dele para todas as pessoas que tem no mundo. É muita gente. Então, quanto mais pessoas falarem de Cristo, mais rápido a palavra de Cristo vai ser cumprida. O id da gente vai ser cumprido. E aí, para a nossa palavra de hoje,
eu trouxe a palavra na lata. Que você pode reutilizar a lata. Eu fiz com lata de leite, cobri ela com EVA, e aí você pode reutilizar a lata para várias lições. E aí dentro eu coloquei os cards da história. Que aí em cada card da história vai vir uma imagem e atrás eu deixei uma meditação, um pedaço da história e um versículo base. E aí você pode começar explicando ao seu aluno. Você pode fingir que a lata é um pacote de biscoito, de rosquinha, enfim. Que essas coisas elas alimentam o nosso corpo e a palavra de Deus ela alimenta a nossa alma. Então agora a gente vai se alimentar daquilo que alimenta a nossa alma, daquilo que Cristo quer que a gente busque cada vez mais se alimentar. E aí no primeiro card temos o mundo com a população. Muitas e muitas pessoas no mundo, que é o que eu já havia falando. Que existem muitas pessoas na Terra e que Deus nos deu a ordem de evangelizar para essas pessoas. Você pode falar para o seu aluno que hoje em dia nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Pode escrever esse número de forma com os numerais, para eles verem as quantidades de zero, para eles verem que é um número muito grande. Um número que se a gente fosse escrever de um por um, como se faz aqueles ditados com número, a gente nunca ia conseguir chegar. E aí você fala que Deus ele quer que a gente pregue a todo mundo. O versículo que eu coloquei no card é Mateus 24:14, que diz: "E uma boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim." E aí, depois que você falar para o seu aluno sobre quantas pessoas tem no mundo, sobre como essas pessoas elas precisam de Jesus, elas precisam da mensagem de Cristo, aí nós vemos com o segundo card, que é uma criança evangelizando. Que aí você pode começar a falar que Cristo ele nos deu uma missão. Antes dele sair da terra, ele deu uma missão aos seus discípulos de que eles deveriam pregar por todo mundo. Que eles deveriam pregar em Jerusalém, na Samaria, em toda a Judeia e nos confins da terra. Em todo lugar onde houver uma pessoa, a palavra tem que ser pregada. E não é porque as crianças são apenas crianças que elas não fazem parte desse mandamento. E aí nós voltamos lá para a imagem de Pentecoste, que foi quando os discípulos eles receberam o Espírito de Deus. Você lembra lá a lição passada que os discípulos eles ficaram reunidos até que viesse o Espírito Santo sobre eles. E esse Espírito Santo ele daria ousadia para que aquelas pessoas pudessem falar da palavra de Deus. Fale para as crianças que a partir do momento que a gente aceita Jesus, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Ele, a gente recebe o Espírito Santo. E a gente pode falar dele, a gente pode falar do amor que ele nos deu, daquilo que a gente sente por Jesus. E aí, o próximo card, nós temos a imagem de Saulo. E aí você pode começar a falar da história dele. Que ele era um homem judeu, ele era um homem muito religioso. Ele não era uma pessoa que não conhecia a Deus, ele amava muito a Deus. E ele queria fazer o certo para Deus. Só que o certo na visão dele. Ele não acreditava ainda em Jesus e por isso ele achava que as pessoas que seguiam Jesus eram criminosos. Você pode falar para os seus alunos que ainda hoje tem muitas pessoas que acreditam que estão fazendo certo. E por isso que elas são tão resistentes a aceitar a palavra de Cristo. Porque elas não acreditam que Cristo seja o Salvador. E que a gente pode tentar falar para essas pessoas de Cristo com o amor que a gente sente por Ele. Porque quem vai convencer essas pessoas é o Espírito Santo. No próximo card, nós temos o momento do encontro de Saulo com Cristo. Saulo ele caiu do cavalo e aí ele viu uma forte luz na frente dele. E Cristo começou a falar com ele. Cristo dizia a ele quem ele era. O versículo que eu destaquei no card foi exatamente Atos, o 9, do 5 ao 6, que diz: "Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer." Fale sobre como Saulo ficou espantado com aquilo, sabe? Uma pessoa que achava que estava fazendo certo, que achava que Jesus não era o Filho de Deus. De repente vem uma luz do céu e Jesus começa a falar com ele naquele momento. Com certeza ali ele começou a acreditar em Jesus. Mas mesmo assim, depois que Jesus terminou de conversar com ele, depois que ele acabou aquela conversa, Saulo ele percebeu que ele tinha ficado cego. E ele ficou cego durante 3 dias. Mesmo tendo ido para a cidade, mesmo tendo feito o que Jesus mandou, durante 3 dias ele continuou cego. Deus, ele não faz nada para o mal das pessoas que o amam. Ele não faz nenhum mal para a gente.
Saulo ele ficou cego aqueles 3 dias porque Deus queria revelar a sua glória. Deus queria que Saulo enxergasse muito mais do que ele já enxergava. E ele precisava daquele momento para poder entender isso. Eu destaquei o versículo que fica em Romanos 8:28, que diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí a história continua. Nessa história nós vamos conhecer agora um novo personagem, que é Ananias. Eu botei no card um personagem dormindo. Por quê? Porque Ananias ele teve uma visão. Ele teve uma visão de Deus que queria que ele fosse encontrar com Saulo. Mas talvez as crianças ainda não entendam muito bem o que é uma visão. Elas ainda não tenham essa consciência do que seria uma visão. Aí eu botei um bonequinho dormindo, porque aí você explica que uma visão é quando você consegue enxergar plenamente, enxergar bem uma situação que não está realmente acontecendo na sua frente, mas que você consegue visualizar tudo. Que Deus ele lhe mostra aquelas imagens como num sonho. Num sonho, quando a gente está dormindo, a gente enxerga as coisas, escuta as coisas e até acredita que aquilo realmente está acontecendo, até quando a gente acorda. A gente acorda e percebe, foi um sonho. Uma visão é mais ou menos assim, só que você está acordado, não está dormindo. E você pode saber plenamente que era Deus falando com você. Ananias, ele recebeu essa visão de Deus, mas mesmo assim ele relutou um pouco, porque ele tinha medo de Saulo. Mas ele fez o que Deus mandou. Ele obedeceu a Deus e foi encontrar com Saulo. E orou por ele. E quando Ananias orou por ele, ele recuperou a sua visão. Não somente a visão física, mas ele recebeu visão espiritual de Deus. Na Bíblia diz que é como se algumas escamas tivessem caído dos olhos dele naquele momento. E o versículo que eu destaquei para esse card foi 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Naquele momento, Saulo foi totalmente transformado. Ele já não era mais aquela pessoa que queria prender os cristãos, que queriam matar os crentes. Ele agora conhecia Cristo, ele tinha tido um encontro verdadeiro com Cristo. E é isso que nós precisamos. É isso que nossas crianças também precisam. Ter um encontro com Cristo. Muitas crianças na sala elas já são crentes, elas aceitaram Jesus, mas tem outras que não. Tem muitas crianças nas nossas classes que elas já nasceram lá cristão. Então elas não tiveram suas próprias experiências com Deus. Elas conhecem Deus daquilo que os seus pais falam. E é sempre importante buscar com a criança que ela ore por conta própria, que ela busque um relacionamento só dela com Deus, não um relacionamento que a família dela tem. Porque a salvação ela é individual e o nosso relacionamento com Deus também. Então, se aquela criança buscar cada vez mais ao Senhor, buscar ter intimidade com Ele, buscar ter experiências para poder sair e falar de Jesus, ela com certeza vai ter uma intimidade cada vez maior com Deus e vai conhecer Deus com a sua própria visão e não com aquilo que os outros dizem. Então, para a dinâmica de hoje, eu trouxe uma coisa bem simples, que ele fala sobre o amor de Deus. Porque também faz parte dessa lição o amor de Cristo. Porque Cristo amou demais a Paulo. Porque se Cristo não amasse a ele, ele podia ter feito qualquer outra coisa. E aí, para essa lição, a dinâmica ela precisa só de uma folha de papel. E aí você rasga a folha na diagonal e uma parte da folha rasgada bota para trás. E aí você vai puxar essa folha para fazer um movimento assim com o papel. É realmente bem simples. Você só abaixa o dedo e levanta. E como o papel vai estar assim, as crianças não vão ver que é você que está fazendo esse movimento. Então você pode começar a falar um pouco sobre a igreja daquela época onde Paulo vivia. Aquela igreja não era uma igreja fácil de se viver. A igreja tinha começado a ser perseguida. Todas as pessoas que seguiam a Cristo, elas começaram a ter que viver escondidas. Porque as pessoas, os judeus, eles não aceitavam a Cristo, nem os judeus nem os romanos. Então, cada pessoa que servia a Cristo, ela estava correndo perigo. Então, a cada momento que se passava, a cada dia que se passava, aquelas pessoas iam ficando mais tristes, porque elas não podiam falar de Jesus livremente. E quando elas souberam que Saulo estava indo para a cidade delas, um grande perseguidor, elas ficaram cada vez pior. E aí, quando o papel chegar na baixa máxima, você pode falar com as crianças
que Deus ele amava a sua igreja, assim como ele ama hoje. Ele amava muito aquela igreja. Por isso ele foi lá e salvou Paulo. E agora ele transformou Paulo em uma pessoa que também amava Jesus. E ele não era mais um perigo para a igreja. Então a igreja pôde ter novas forças, pôde se alegrar novamente e voltar a ficar de cabeça erguida e voltar a falar de Cristo com cada vez mais ânimo. Porque Deus ele trabalha cada vez mais para que a gente tenha mais e mais ânimo de servir a Ele. Porque quem mais se interessa na obra é o dono da obra. Então, assim eu termino a aula de hoje. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo para que chegue a cada vez mais pessoas. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre material ou sobre aula, enfim, podem comentar que eu vou estar disposta a responder vocês. Muito obrigada a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.